Ele não queria brigar com Deus, nem com os homens. Mesmo assim, 150 anos depois de publicar o livro A Origem das Espécies, Charles Darwin ainda irrita quem leva a Bíblia ao pé da letra. Isso porque ele concluiu, depois de muito pesquisar, que os seres vivos não foram criados por Deus de uma só vez. E publicou uma teoria que virou o mundo de cabeça para baixo. Muita gente ainda acredita que o universo foi feito em 6 dias e que a Terra não tem mais de 6.000 anos. Não levam em consideração as provas em contrário que a ciência fornece quase todos os dias a partir do que Darwin descobriu. Hoje, a Globo News visita o quartel-general dos homens que combatem as ideias de Darwin e conversa com os defensores dessa corrente de pensamento. Mas antes é melhor relembrar o que Darwin pensava e como chegou à teoria da evolução por seleção natural. Charles Darwin observou sistematicamente plantas, insetos, animais vertebrados e fósseis, até chegar à conclusão de que as espécies não surgiram prontas e todas de uma vez, mas se diversificaram e evoluíram através de milhões de anos. Estou completamente convencido de que as espécies não são imutáveis e que aquelas pertencentes ao que chamamos de mesmo gênero são descendentes diretas de uma outra espécie, já extinta. Foi isso o que Charles Darwin escreveu na introdução da sua obra mestra. Ele concluiu que as espécies, todas, descendem de uns poucos ancestrais. E mais, humanos e macacos têm um ancestral comum. Mas ao contrário do que muitos dizem, Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco. Back in the line, there was a common ancestor. But to say that our characteristics are descendants from apes is not correct. Well, we have unique human characteristics, absolutely, but we share characteristics with apes, and that's evidence of that common descent. There are also unique characteristics of living chimpanzees because they've had the same amount of time to evolve as we have from that common ancestor. You have some skulls here. What do they tell you about our evolution? Sure, they tell us these are some skulls in time series that tell us that we evolved from somewhere sort of back here would have been the common ancestor of apes, modern apes and humans. And there are skulls that tell us that there was really mosaic. This will be a common ancestor. This is not a common ancestor. This is a human ancestor. So this is already on the line to humans. And this tells us that there are some mosaic characteristics that our ancestors shared that some are similar to modern apes and some are unique to humans. So you can see there are large canines here, which is a characteristic of apes, but you can tell from where the spinal cord goes into the skull back here. Right there. Exactly, that this was an upright walking being. A ideia de que o homem é apenas mais uma espécie, igual a tantas outras, e não obra da criação divina, batia de frente com as convicções religiosas da Inglaterra vitoriana. O próprio Darwin estudou teologia e no início da carreira era religioso. Na primeira edição de Origem das Espécies, em 1859, ele ainda dialogava com um Deus criador. Há uma verdadeira grandeza nessa forma de considerar a vida, que juntamente com todas as suas diversas capacidades, teria sido insuflada pelo Criador em poucas formas, ou talvez em uma única. O cuidado em evitar atritos entre visões de mundo que ele esperava poder conciliar não sobreviveu até o século XXI. Opositores ferrenhos de suas ideias criaram uma fortaleza anti-evolucionista, o Museu da Criação. Vovozinha, para que esses dentes tão grandes?
A pergunta seria cabível para esse precursor do lobo mau. O Tiranossauro Rex era a fera mais sanguinária e violenta da época dos dinossauros. Mas no princípio ele era bonzinho. Pelo menos essa é a opinião do cientista desse museu. Segundo ele, no começo dos tempos, todos os animais eram vegetarianos. Essa afiada dentadura era para poder comer frutos com casca dura. O Museu da Criação quer que a Bíblia seja lida não como metáforas de ensinamentos éticos. Para eles, a Bíblia é a verdade literal. Assim, Deus criou tudo em 6 dias há apenas 6.000 anos. Essa seria a idade da Terra. And God said, "Let the earth bring forth a living creature after its kind." And it was so. O museu cita o Gênesis do Velho Testamento. Para eles, Adão teria sido o primeiro ser humano, criado ao mesmo tempo que os dinossauros. Let us make man in our image. O museu mostra que a convivência entre os dinossauros e as pessoas existiu, tudo na santa paz, apesar dos dentes. Mas o pecado original de Adão e Eva é que teria mudado tudo. Mortes, doenças, tragédias, sofrimento teriam surgido do fruto proibido, da desobediência, do sexo. I believe with the fall into sin, that original beautiful creation was severely damaged, and that's why we live a shorter period of time. I have survived 969 years, but my time is nearly over. Matusalém teria morrido com 969 anos. Adão, com 930. A Arca de Noé também é mostrada tintim por tintim. O dilúvio teria matado tudo e todos que não estavam na arca. Não é explicado por que tantos animais sobreviveram e os dinossauros, tão grandes e poderosos, desapareceram. Nesse museu é assim. Fatos que não são considerados adequados são descartados de acordo com a conveniência dessa crença. Um museu desse convence alguém? I think the majority of people that come through here are Christians and they want affirmation for their faith. They want to see that the evidence lines up with that, and we're here for them as well. Darwin, é claro, ao explicar o mundo em termos naturais, torna menos necessárias explicações sobrenaturais. E passa a ser um inimigo cujo pensamento precisa ser rejeitado por essa corrente religiosa. Corrente que entre os americanos é muito influente. Entre os países mais desenvolvidos, os Estados Unidos estão sozinhos como o único lugar onde a teoria de Darwin ainda é considerada controversa. O debate é feroz nesse início do século XXI, como foi no final do século XIX. Muita gente achava que o fundamentalismo religioso iria diminuir ou até mesmo desaparecer com as descobertas da ciência. Mas isso foi um erro. Pode-se mesmo dizer que foi um erro de proporções bíblicas. O Museu da Criação abriu no Kentucky em 2007 e custou 27 milhões de dólares. Tem a aparência de um museu de ciência de verdade. Pode-se mesmo brincar de entrevistar um tiranossauro. 5 outros estados americanos estão construindo versões do mesmo. O efeito geral impressiona e atende a cerca de 1/3 da população americana que crê nessa Bíblia literal. Num país onde mais de metade das pessoas acreditam em fantasmas, não causa espanto que o criacionismo tenha recebido tanta atenção. A grande maioria dessas pessoas é cristã protestante. A Igreja Católica convive muito mais confortavelmente com a ciência e com a teoria de Darwin. O campo de batalha dessa guerra ideológica para uns, teológica para outros, acaba sendo as salas de aula. Por 3 vezes, Darwin e a teoria da evolução se viram envolvidos em julgamentos.